o Espaço Vida Saudável, né? Em que a Angélica Nicoletti, nas segundas-feiras, nos traz sempre informações com relação a como nós melhorarmos a nossa alimentação. E hoje ela traz uma pergunta: consumir glúten faz mal à saúde? Vamos ao Vida Saudável com a Angélica Nicoletti. Passamos a apresentar Vida Saudável. Informações para que você tenha uma alimentação saudável. Apresentação: Angélica Nicoletti. Saudações saudáveis. O glúten faz mal à saúde? Estamos aí conversando já no outro programa, dialogando e aprendendo sobre carboidratos, sobre glúten. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o glúten. O glúten, gente, é uma proteína que encontramos em farinhas panificáveis, em especial o trigo, que tanto consumimos no nosso dia a dia e que é consumido já aí há muitas e muitas décadas, né? Os nossos antepassados já consumiam a farinha de trigo e nós consumimos também em larga escala. Ocorre que, com o passar dos anos, alguns indivíduos desenvolveram o que a gente chama de intolerância ao glúten. Ou seja, quando alguns indivíduos consomem farinha de trigo que contém o glúten, quando esta proteína do trigo, que é o glúten, chega no intestino, ele causa uma irritação nas mucosas intestinais, causando aí, desencadeando no indivíduo diarreia. Como que se faz o diagnóstico do problema celíaco? Então, a pessoa, ela mantém diarreia constante por semanas, às vezes meses, até se encaminhar ao médico e conseguir descobrir que, quando se restringe o trigo, este indivíduo não apresenta a diarreia. Por que é importante tratar esta intolerância ao glúten? Restringindo, ou seja, cortando, eliminando o glúten da dieta. Porque cada vez que a pessoa passa em diarreia, as mucosas, em especial as microvilosidades que são encontradas no intestino, elas vão sendo achatadas. Ocorre que no meio dessas microvilosidades, para você imaginar essas microvilosidades, vamos lá. Você pode olhar para os dedos da sua mão. Cada entradinha, assim, ó, olha lá para o polegar e vai indo para o dedo indicador. Você tem uma entrada ali, né? Seria, então, os dedos, as microvelocidades, e no meio, então, é um espaço entre as microvelocidades que ocorre o quê, gente? A absorção de substâncias importantes, em especial vitaminas e minerais. Então, cada vez que esse indivíduo tem diarreia, essas microvelocidades vão achatando e vai reduzindo o espaço para ocorrer a absorção. A água também é absorvida em parte do intestino, então o indivíduo desidrata muito facilmente. Ou seja, é muito importante que indivíduos que têm essa intolerância, este problema celíaco, faça um adequado tratamento através, então, do consumo restrito, né? Retirada total. É uma restrição total, retira o glúten da dieta. Mas e o que eu vou consumir no lugar, então, dessas farinhas com glúten? Farinhas que não contêm glúten. Em especial aí, farinhas que não contêm glúten, a gente pode dizer a farinha de mandioca, a farinha de arroz, a farinha de batata, batata doce, batata inglesa, são amplamente utilizados aí para fazer alimentos que no caso seriam panificáveis com farinha de trigo e que são então feitos com estes outros tipos de farinha que não vão provocar essas diarreias e outros problemas que os indivíduos celíacos apresentam. É uma patologia bem delicada de ser tratada. A gente sabe hoje em dia que, inclusive, algumas crianças já apresentam este problema com o glúten, né? Que a gente chama de doença celíaca, e aí então passam a ter uma alimentação especial, até porque assim, gente, numa mesma cozinha onde se produz panificáveis feitas com trigo, não se deve produzir panificáveis isentas do glúten, não se deve produzir panificáveis para celíacos. Por quê? Porque alguns indivíduos, eles são tão intolerantes, são tão sensíveis a este glúten, que muito micro, pequeninas partículas podem interferir da pessoa consumir um alimento que não foi, né, panificado aí com o trigo, com o glúten, mas que conteve, assim, um pozinho da farinha
entendeu? Pegou um pozinho, ficou um resíduo na mesa, e aí esse indivíduo ele é tão sensível que ele acaba tendo diarreia e complicações. E os indivíduos saudáveis precisam restringir o glúten? Então existe aí uma super moda, né, entre indivíduos que são fanáticos por fazer dietas que não são acompanhados por um profissional especializado na área, que dizem que devemos retirar o glúten da dieta, que o glúten faria, no caso, mal para a saúde. E alguns indivíduos relatam que ao consumir glúten eles se sentem inchados. Ocorre, gente, que muitas vezes o estar inchado, que em geral as mulheres se referem, né, ao abdômen distendido, está relacionado a outros fatores, como comer rápido e deglutir muito ar, né? Conversar enquanto está mastigando os alimentos, enquanto está fazendo a sua refeição, consumir outros tipos de alimento, que hoje a gente sabe que alimentos como feijões, como brócolis, repolho, também causam gases intestinais. Então, esses indivíduos que produzem muitos gases acabam referindo que este inchaço seria devido ao glúten, mas na maior parte das vezes não é. O que eu preciso deixar claro para você, querido ouvinte, é que o glúten só faz mal para quem tem doença celíaca. Hoje, dentro da comunidade científica, não temos comprovação científica descrita em artigos científicos que realmente atestam que indivíduos saudáveis devem cortar o glúten da dieta. Então, gente, cuide-se. Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, beba bastante água e não fique indo atrás de fake news. Alimente-se de uma maneira saudável. Um super abraço saudável e até o nosso próximo programa. Pela Tupã você teve Vida Saudável, espaço onde você recebe informações para uma alimentação mais saudável. Apresentação Angélica Nicoletti. Até a próxima segunda nesse horário, aqui na Tupã. Valeu, Angélica, obrigado pelas suas informações, aliás, importantíssimas informações, né? E salientando que cientificamente o glúten não causa mal à grande maioria das pessoas, né? Quem tem intolerância ao glúten, né, aí sim causa mal, e é grave o mal, né? Eu conheço, tem pessoas muito próximas de mim que têm essa dificuldade, e inclusive no grau que ela comentou, né, de que não pode adquirir produtos, por exemplo, de uma padaria ou de um mercado, num local onde existe manuseio de glúten também, né? Mesmo que seja feita sem glúten, mas pelo próprio ambiente ter micropartículas, isso contamina, e eu conheço pessoas que isso cientificamente causa esse problema. Mas a grande maioria não, né? A grande maioria das pessoas é tolerante ao glúten, né? O que acontece é que as pessoas comem mal ou erradamente em outros produtos e culpam o glúten por uma questão que ele não deve. Bom, mas enfim, eu sou leigo, só ouvi o que ela falou, e ela falou com muita propriedade. Se você quer rever essa informação, a Angélica disponibiliza para a gente gratuitamente aí no portal tupã.fm.br, ali nos áudios já está disponibilizado esse áudio dela. Daqui a cerca de uma hora estará sendo disponibilizado também no podcast, no aplicativo da Tupã, e você pode aí fazer o uso dele para você, compartilhar, enfim, para as pessoas com que você gostaria de trazer, de ampliar essa informação, de divulgar essa informação. Obrigado, Angélica, pelo belo conteúdo do dia de hoje, né? Bom, são